Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Scratch. Eu sou Ana Júlia e nessa nossa segunda aula vamos aprender sobre como adicionar novos atores no nosso projeto, como mudar o cenário e sobre as fantasias dos atores, o que podemos fazer com as fantasias. Eu já estou no site do Scratch, scratch.mit.edu, e eu vou entrar na minha conta. Entrei na minha conta e vamos criar um novo projeto. Ele já criou um novo projeto para mim e é importante a gente modificar o nome desse projeto para nossa organização. Eu vou colocar o nome do meu projeto de Atores e Fantasias, porque senão a gente pode acabar se perdendo no meio dos projetos sem nome. Ele está em inglês, então eu vou de novo mudar para português brasileiro. Ele já mudou para português. E nós vamos ver sobre a parte de atores. Aqui ficam listados os nossos atores. Você pode adicionar quantos atores você quiser. Você pode adicionar vários atores. O Scratch começa com esse ator aqui, que é o gatinho do Scratch. Você pode pegar o seu ator e arrastar ele pelo palco. Você pode modificar o nome do seu ator. E você pode adicionar outros atores nessa aba de selecione um ator. Aqui você tem a opção de selecionar um ator do próprio Scratch. Ele tem vários personagens que podem ser adicionados. Esses personagens têm animações. E aí que tá as fantasias. Você pode pintar um novo ator. Vou pintar aqui, fazer um círculo e com esse balde a gente pode pintar por dentro. E você pode, assim, criar e desenhar o seu próprio ator personalizado. Isso aqui é quase uma carinha feliz. É importante você centralizar ele no desenho. Se você segurar e arrastar, ele fica grudado no meio. É importante para depois ajudar na posição do personagem no palco. No Scratch a gente tem duas formas de criar um novo personagem. Você pode criar nessa parte onde tem como se fossem camadas, em que você arrasta os pedaços que você cria e vai ajuntando. Ou então, clicando em converter para bitmap, ele vai abrir como se fosse uma coisa inteira, uma peça só. Ele não tem essa opção de camadas, eu não posso mais arrastar o olho do personagem ou então a boca. Ao invés disso, eu arrasto o personagem inteiro. Ele cria um desenho plano, sem essa possibilidade de camadas. Clicando em converter para vetor, você volta para essa parte de camadas, mas como eu já passei para o bitmap, então eu não consigo mais desmontar o personagem. Vou excluir esse personagem, clicando na aba de excluir. Bem, você também pode selecionar um ator surpresa. Ele vai selecionar um aleatório da parte dele de atores. Aqui nas posições X e Y, isso é referente ao plano cartesiano, a posição do personagem em relação ao plano cartesiano. Mas isso daí vai ser explicado na nossa próxima aula, então eu não vou me aprofundar nisso. Você tem o tamanho, que você pode modificar o tamanho do personagem. Eu quero o Donut na metade do tamanho.
e a direção, que você muda o ângulo do personagem. Eu vou deixar ele em 90 mesmo. Aqui você muda se o personagem está escondido ou se ele está à mostra. Isso pode ser importante para alguns jogos que você quiser criar. Mas vamos mexer na parte de fantasias do gatinho. Você pode ver que quando eu clico aqui embaixo, ele muda o personagem, mas ele também muda aqui o desenho no nosso script. Por quê? Porque cada ator tem o seu próprio script. Se eu colocar esse daqui no script do gato, ele não vai aparecer no script do Donut. Então, cada ator tem o seu próprio script e cada ator segue o seu script. Lembrando, de novo, aquela peça de teatro, né? Os atores podem interagir entre si, mas cada um tem o seu script próprio. Daí vamos aqui na parte de fantasias, para ver as fantasias do gato. Ele tem essas duas fantasias, que dá essa ideia de movimento dele. Tem como você mudar o nome da fantasia também. Tem o 1 e tem o 2. E você pode pintar o gato. Eu vou querer deixar o meu gato... Vou deixar o meu gato rosa. E pronto, eu já personalizei o meu gato. Eu pintei as duas fantasias dele. Os personagens, os atores, também têm os sons. Se você clicar na aba de sons, eles têm os sons personalizados dele. Cada um tem o seu. O gato tem esse miado. O Donut tem dois sons. Tem essa mordida e tem essa outra mordida. Agora eu quero fazer o meu gato andar, dando essa ideia de movimento. Então vamos lá. Quando a bandeira verde for clicada, ele vai trocar a fantasia. Cada vez que eu clico na bandeira verde, ele troca a fantasia. Mas eu quero que ele ande também. Cada vez que eu clico na bandeira verde, ele vai andar 10 passos e trocar a fantasia. Mas vocês podem perceber que ele começa o código dele de onde ele está. Ele não volta para aquele ponto inicial, que é onde eu coloquei ele. Se eu clico na bandeira verde, ele vai executar o código aqui. Se eu clicar de novo, ele vai executar o código mais à frente. Para ele voltar para esse ponto inicial, que é o que eu quero que ele faça, eu preciso colocar ele aqui. Quero que ele comece aqui. E eu digo que no início, quando eu clicar na bandeira verde, primeiro ele vai para o ponto inicial dele. Então, vou deixar mais passos para vocês verem melhor. Então, eu cliquei, ele moveu 150 passos. Mas não foi visível porque foi muito rápido, então não deu para a gente perceber. Eu posso usar esse comando de espere para fazer ele dar uma pausa e a gente perceber o que aconteceu. Então, vamos lá. Então, primeiro ele se move para o ponto em que eu disse. Ele esperou o tempo, meio segundo, e aí ele move 150 passos à frente e troca a fantasia. Tá, mas agora eu quero que meu gato ande até o Donut, e quando ele chegar no Donut, o Donut faça aquele barulho de mordida. Então, para isso, eu vou ver a posição que o Donut está. Vou deixar ele um pouco mais para perto. Então, eu vou dizer o seguinte para o meu gato. Eu vou colocar no script dele. Eu vou dizer aqui, quando a bandeira verde for clicada,
vá para essa posição inicial, que é x menos 192, y menos 29. Novamente, não vamos nos aprofundar muito nessa parte de plano cartesiano, porque é para a próxima aula, mas essa é a posição inicial do personagem, e ele vai se mover. Vamos ver, eu vou pedir para ele repetir 10 vezes. Mova 25 passos. Troque a fantasia para a próxima fantasia. E assim. E espere. Vou colocar 0,2 segundos, que fica algo mais rápido. Você vê que ele vai parar justamente em cima do nosso donut. Eu vou dizer para ele, quando parar em cima do donut, para transmitir uma mensagem. Assim que ele terminou essa parte de caminhar, ele vai ficar parado aqui. E eu vou pedir para ele transmitir a mensagem parado. Então, quando ele terminar esse comando de repetir, que ele vai caminhar e chegar em cima do donut e ficar parado, ele vai transmitir a mensagem parado. Agora, eu entrando no script do donut, consigo dizer para ele que quando receber a mensagem parado, o donut vai tocar o som de chomp até o final. Aí a gente vai ver qual som que a gente quer. É o segundo ou o primeiro. Eu consigo mudar qual dos dois aqui, ou então gravar um novo som. Eu vou deixar o de chomp mesmo. Então, vamos ver como é que ficou o nosso código. Ele caminha, transmite a mensagem, o donut recebe e faz o som. Claro que você consegue fazer esse teste de se um ator estiver tocando no outro de uma outra forma usando os sensores, mas essa vai ser uma outra aula que vai ser uma aula mais aprofundada nessa parte de sensores, que vai ser bem importante para os nossos projetos. Mas agora eu quero colocar um cenário de fundo. Eu posso vir aqui em selecionar cenário, escolher um dos cenários, ou então pintar um cenário, ou então colocar um surpresa, que é o que eu vou fazer. Eu não mencionei, mas na parte de sons você pode selecionar outros sons, gravar novos sons e colocar alguns sons aleatórios ou os seus próprios sons. Então, com o Scratch você consegue montar os seus projetos de uma forma bem personalizada, colocando os seus próprios sons, sua própria arte, seus próprios cenários, editando as fantasias do jogo também. E assim você pode montar os seus projetos de jogos ou animações. Outra coisa importante é que a fantasia que seu personagem começa no seu código é aquela que ele parou no código anterior. Então, se eu clicar para executar, ele vai começar dessa fantasia parada aqui. Então, é importante no seu código colocar a fantasia que ele inicia. Por exemplo, eu quero que comece com a primeira fantasia do gato parado. E assim ele inicia com essa fantasia e para. Caso você não coloque isso, então pode ficar bagunçado no seu palco as fantasias dos personagens. Então, duas coisas que são importantes para colocar no início do seu script são a fantasia inicial do seu personagem e também a posição inicial dele. Tá, vamos salvar o projeto. É importante salvar. E eu vou abrir um outro. Vou apagar esse ator para mostrar para vocês sobre o desafio do Pong. Vou mostrar como é que eu fiz essas plataformas, a bolinha e o cenário.
A gente vem no ator, em pintar, clicando nesse retângulo, você consegue fazer um retângulo branco e centraliza esse retângulo. Daí você pode colocar ele para ser maior ou menor, dependendo de como você quer o seu jogo. Isso aqui vai ser a plataforma. Clicando com o botão direito, você pode duplicar esse personagem. Então eu dupliquei esse ator. Os dois estão aqui. Não dá para ver porque meu cenário também é branco. Eu vou fazer a bolinha também é um ator do nosso jogo. Então você vai fazer um círculo, clicando aqui no círculo, a gente faz um círculo e centraliza ela. Sempre é importante centralizar o personagem que a gente cria, justamente pela posição do personagem no nosso palco. Agora eu pintei os atores e eu vou fazer o cenário. O cenário do nosso jogo Pong é só uma tela preta. Então eu só pintei a tela de preto, fiz um retângulo preto e preenchi tudo. Dá para ver agora os atores. Essa linha no meio da tela, eu fiz usando o retângulo sem preenchimento. Porque usando a linha, ela pode às vezes ficar torta. Não vai ficar uma coisa legal. Então eu coloquei o retângulo, só o contorno branco. E fica uma linha reta. Lembrando de centralizar. Para fazer o círculo no meio do mapa foi a mesma coisa. Centralizando. E esse é o nosso cenário inicial. A parte em que um jogador ganha e fica escrito na tela qual jogador venceu, também são parte do cenário. Eu dupliquei o cenário e em um deles eu escrevi com essa parte de texto. Eu escrevi jogador. Ops, tá? Jogador 1. Venceu. Coloquei texto maior. Centralizei. E no outro, eu escrevi jogador 2 venceu. E centralizei. Agora o do jogador 1, eu mudei o nome para me ajudar a localizar para Vitória 1. E do jogador 2, Vitória 2. Você deixa selecionado o cenário em que você vai começar o seu jogo. Porque senão pode dar o erro de começar no cenário do jogador 1 ganhou, ou então do jogador 2. Daí novamente a gente vai fazer aquilo de arrastar as duas plataformas para os lugares iniciais e vamos começar com elas nas posições em que a gente quer.
E lembrando que também tem outros 2 atores que estão escondidos no jogo do Pong. Eles são da mesma cor que o cenário. E esses 2 atores ficam escondidos bem no fundo do nosso cenário. Eles ficam bem no canto lá do cenário. E eles servem para a gente saber quando a bolinha vai encostar nessa lateral e marcar um ponto. Então essa foi a explicação sobre como foi montado o cenário do nosso jogo de desafio do Pong. Os cenários que temos, você pode selecionar qual dos cenários, se é o cenário de vitória do jogador 1, do jogador 2, caso ele ganhe, ou o cenário inicial do jogo. Também temos as 2 plataformas, a bola e as laterais do nosso jogo, que vão indicar se o jogador marcou um ponto ou não. Na aba de aparência, você também tem alguns outros comandos que podem te ajudar caso você crie uma história ou um jogo. Tem o comando diga, que ele vai exibir a mensagem que você coloca pelo tempo que você diz. Ou então o diga, que vai continuar exibindo essa mensagem. Tem o pense, por tantos segundos, ele vai exibir um balão de pensamento. Tem somente o pense, que vai continuar exibindo o pensamento até o próximo comando. Você pode escolher por uma fantasia específica para a qual você quer mudar. Você passa para a próxima fantasia. Você muda o cenário de fundo. Você muda somente para o próximo cenário. Você aumenta o tamanho do seu personagem. E caso você coloque menos na frente, ele diminui o tamanho do seu personagem. Ele coloca o tamanho do seu personagem dependendo da porcentagem. Você vê que o personagem aqui foi alterando de tamanho. Você pode adicionar efeitos ao seu ator. Mudar a cor dele. Se continuar clicando, ele vai mudando de cor. Ele vai passando para as próximas cores. Acho que eu vou adicionar um outro ator para perceber melhor esse efeito. Ele muda de cor. Você pode mudar os outros efeitos nele. Olho de peixe, turbilhão, pixelado, mosaico, brilho, ou então fantasma, que dá transparência. Nesse daqui você remove todos os efeitos. Você pode mandar o personagem da camada da frente ou de trás, pensando em outros atores. Ele pode se sobrepor nesse ator ou então ir para trás. Marcando as caixinhas, ele vai exibir na tela o valor que está nesse comando. Se eu clico no comando, ele retorna 1, e é o valor que ele exibe aqui. Também pode ser pelo cenário, em nome ou número. Deixando o número marcado, ele deixa o número. E se eu colocar nome, ele vai me exibir o nome também. E também tem, por último, o comando que retorna o tamanho total do nosso ator, sendo 100, 100%. E essa foi a nossa segunda aula de Scratch
nós vimos um pouco mais sobre a aba de aparência, sobre as fantasias, como personalizar o nosso personagem. Também aprendemos sobre os sons do personagem e como adicionar outros atores e criar os nossos próprios atores. Na nossa próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre o plano cartesiano no Scratch, como é feito essa movimentação num plano bidimensional. Então, até a próxima aula!